Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no meu canal do Professor Capuzzi, aqui no YouTube, que se destina à resolução das questões da segunda fase dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, gerados pela FGV. Especialmente, estamos resolvendo nos primeiros vídeos que estão sendo postados aqui no canal, as peças prático-profissionais exigidas, não é, nos exames anteriores, bem como também esse canal ele tem uma destinação específica para resolver questões de direito do trabalho. Sou o professor Antônio Capuzzi, estou aqui para te ajudar. Hoje nós vamos resolver o 25º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, gerado pela FGV. Vamos seguir a mesma lógica, eu vou lendo aqui na tela, você vai lendo aí, clica no link que está disponível na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao problema, você vai ter acesso ao gabarito disponibilizado pela Ordem dos Advogados, bem como também um modelo elaborado exclusivamente por mim e que vai estar totalmente à sua disposição para o seu estudo. Eu leio aí, anoto, vou comentando e você vai acompanhando aí. Lembrando que este canal, ele não visa exclusivamente fornecer em cada vídeo modelos estruturados, tópicos, vídeo por vídeo, né? Eu tenho a ideia primordial de fazer comentários da prova de maneira ampla, comentando, né, e elucidando questões que podem gerar algum tipo de controvérsia, para que você, estudante, interessado do direito, né, aluno que vai prestar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, possa fazer uso deste vídeo, especialmente, embora se trate de vídeo, especialmente sem assisti-lo efetivamente, apenas ouvindo. Você está fazendo a sua caminhada, a sua corrida, enfim, tomando o seu banho, você pode usufruir do conteúdo deste vídeo aqui. Legal? Vamos lá então. Vamos para a OAB 25, acompanha comigo aí. Você foi contratado pela Floricultura Flores Belas Limitada, que recebeu citação de uma reclamação trabalhista com pedido certo, determinado e com indicação de valor, movida em 27/2 de 2018 pela ex-empregada Estela. Vamos então fazer a anotação pertinente. Você, advogado, advogada, nome da empresa que te contratou: Floricultura Flores Belas, não é? Limitada, tudo bem. Pode pôr limitada aqui. Ok. Recebeu citação de uma reclamação, pedido certo determinado de indicação de valor, ajuizada, distribuição da ação, vamos colocar aqui, ajuizamento, dia 27 de fevereiro de 2018. A autora é a reclamante, nós temos o nome aí, a Estela. Perfeito? Vamos lá. Tramita perante o juízo da 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa, recebeu o número 98765. Informações importantes. 50ª Vara do Trabalho, João Pessoa, na nossa gloriosa Paraíba. Bom, mais que isso, número do processo, temos lá 98765. 98765. Estela foi floricultora na empresa em questão de 25 de outubro de 2012 a 29/12 de 2017. Ganhava mensalmente o valor correspondente a 2 salários mínimos. Vamos anotar então esse ponto aí. Cargo ou função floricultura. Bom, de quando a quando? 25/10 de 2012 até 29/12 de 2017. Perdão, ganhava 2 salários mínimos. Ok.
na demanda requereu o seguinte. Vamos lá. A demanda recebeu os seguintes itens: aplicação da penalidade criminal combinada no artigo 49 da CLT contra os sócios da ré, uma vez que eles haviam cometido a infração prevista no referido diploma legal. Então, primeiro pedido da reclamação trabalhista. Vamos colocar aqui combinação do artigo 49 da CLT, porque os sócios cometeram infração. Vou colocar de forma geral aqui. Depois avaliaremos. Item 2. Que mais? Pagamento adicional de penosidade, razão de 30% sobre o salário base, porque no exercício da sua atividade era constantemente furada pelos espinhos das flores que manipulava. Então, adicional de penosidade, percentual 30% sobre o salário base, porque era perfurada. 3. Bora. O pagamento das horas extras com adição de 50%, normal, adicional de 50%, explicando que cumpria a extensa jornada de segunda a sexta, das 10 às 20 da noite, 10 da manhã às 8 da noite, com intervalo de 2 horas para a refeição, e aos sábados das 16 às 20, sem intervalo. Então vamos lá. Hora extra, ou horas extras, não é mesmo? De quando? Segunda a sexta, trabalhava das 10 às 20, vamos colocar aqui. E de sábado, trabalhava das 16 às 20. Perfeito. Depois avaliaremos. Aqui temos 2 horas intra. Beleza? O pagamento da multa do 477, parágrafo 8º. Aquela multa que normalmente a gente vê nas peças aí, né? Porque o valor das verbas rescisórias ou resilitórias somente foi creditado na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio. Então, multa 477, parágrafo 8º da CLT, porque o pagamento foi creditado na sua conta 20 dias após comunicação do AP, do aviso prévio. Bom, concedido de forma indenizada, extrapolando o prazo legal. Perfeito. Mas afirmou ainda que foi obrigada a aderir ao desconto para o plano de saúde, tendo assinado da admissão, quando ela foi admitida ali, contra a sua vontade, um documento autorizando a subtração mensal. Bom, vamos colocar aqui então. Coação. Acho que é a figura, é o vício do negócio que mais se aproxima. Coação, adesão a plano de saúde. Fechou. Vamos para cá, né? 6. A sociedade empresária informou, aí é a sua cliente falando, que assim que foi cientificado do aviso prévio, a Estela teve uma reação violenta, gritando, dizendo que foi injustiçada com a atitude do empregador, da dispensa. A situação chegou a tal ponto que a segurança terceirizada precisou ser chamada para conter a trabalhadora e acompanhá-la até a porta de saída. Contudo, quando deixava o portão principal, a Estela começou a correr, pegou uma pedra no chão e arremessou violentamente contra o prédio da empresa, vindo a quebrar uma das vidraças. A empresa informa que gastou R$300 na recolocação do vidro atingido, conforme nota fiscal que exibiu, além de apresentar a guia da RAIS comprovando possuir 7 empregados, os contra-cheques da autora, né, os RITs, e o documento assinado pela empregada autorizando o desconto do plano de saúde. Bom, deixa eu terminar aqui. Diante dessa narrativa, apresente a peça pertinente na melhor defesa dos interesses da reclamada. Vamos então só fazer uma
ponderação aqui, informação da reclamada, que a Estela quebrou um vidro. E esse vidro custou R$300. Nada mais que isso. Perfeito? No momento da demissão, da dispensa, perdão, ficou nervosa, correu, pegou uma pedra, tacou no vidro, quebrou. Tá. Vamos lá. Pensando aqui. Veja, nós temos a floricultura que te procura, enquanto advogado, enquanto advogada, apresentando então essa reclamação trabalhista. Não me parece que nós temos grande dificuldade em identificar a peça. Aqui, naturalmente, é uma contestação. Então, nós temos a listagem, né, o rol de pedidos da autora, o próprio problema traz isso, traz essa narrativa ao final, que está em vermelho ali no quadro, que a Estela quebrou um vidro no valor de R$300, um dano material, que é aferível, um dano emergente, né? Quebrou, é o momento em que se dá o surgimento deste dano, não é mesmo? Podemos pensar, então, faz muito sentido uma reconvenção, porque se eu quero cobrar R$300 da Estela, a empresa naturalmente vai ter essa intenção, eu não consigo cobrar na própria contestação, porque não é a peça processual, não é um instrumento processual adequado para tanto. O instrumento processual para se demandar alguém, pretender a obrigação de pagar ou pretender a tutela condenatória de pagar, fazer, não fazer, dar e entregar, nós temos que ter uma petição inicial. A reconvenção, ela tem natureza de petição inicial. É uma própria petição inicial dentro da defesa. É um contra-ataque. Eu estou me defendendo, mas também estou atacando. De modo, então, que é muito tranquilo você pensar, me parece aqui, em elaborar a peça de contestação, que é um meio de defesa. A reconvenção também é um meio de defesa, entendida defesa de forma ampla, evidentemente. Tá? Então, temos a contestação e temos a reconvenção como dois instrumentos pertinentes, processuais aqui, para que você pudesse obter a pontuação máxima na prova da OAB e ser aprovado. Tá? Vamos lá então. Primeiro ponto que você tem que pensar na contestação, que está aí no modelo, é só você clicar no link que está no descritivo do vídeo. Endereçamento dessa contestação. Já está dizendo no próprio problema, que a petição inicial, o processo ele foi distribuído para a 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa, na Paraíba, de modo então que a competência para apreciar, obviamente, a contestação é da própria 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa, na Paraíba. Você tem que qualificar a sua cliente, que é a Floricultura Flores Belas Limitada. Os demais dados nós não temos no problema. Nós temos o número do processo, que é importante você mencionar, não é? Temos o nome da Estela, não temos outras qualificações dela, outros designativos aí, número de CPF, RG, etc. Então você coloca só a Estela e deixa em branco o resto como está no modelo, tá? De outro lado, você vai citar com fulcro, apresentando a contestação com fulcro, com fundamento, com supedâneo, com base, com esteio, no artigo 847 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o artigo, então, que dá embasamento à própria contestação. Feita essa matéria preliminar, que está no modelo, repito, nós vamos diretamente para os pontos que nos interessam, tá? Primeiro ponto, sem sombra de dúvida alguma. Quando você lê artigo 49 da CLT, nós temos uma pretensão de aplicação de penalidade criminal à empresa Flores Belas, por parte da Estela. O artigo 49 da CLT prevê exatamente uma penalidade criminal. Não vou nem me ater nele aqui, para não perdermos tempo.
Quando se fala em pretensão de índole criminal, aplicação de penalidade criminal, e naturalmente, quando assim eu falo, nós estamos falando ou de uma penalidade de detenção, de reclusão, enfim, ou de aplicação de multa, esta penalidade criminal ou esta pretensão não pode ser apreciada pela Justiça do Trabalho, pelo simples fato de a Justiça do Trabalho não possuir competência material quanto à matéria para tanto. O artigo 114, inciso 9 da CLT diz inciso 9, né, 9 da CLT, não, perdão, da Constituição Federal, diz expressamente lá: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, portanto, para nós termos uma competência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas com natureza criminal, eu teria que ter uma lei atribuindo competência à Justiça do Trabalho. Olha o que diz o artigo aqui: outras controvérsias, é o caso aqui, decorrentes da relação de trabalho, é uma controvérsia decorrente da relação de trabalho na forma da lei. Cadê a lei? Não existe lei. E mais que isso, não é? Considerando não haver lei, o próprio STJ já sumulou: compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação em CTPS atribuído à empresa privada, né? Justiça Estadual aqui, pelo fato de se ter uma divergência, ou de haver divergência, ter havido, melhor dizendo, divergência anteriormente quanto à competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Mas veja que a competência permanece na Justiça Comum, não sai da Justiça Comum, vai para a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada. De modo então que eu tenho que abrir o tópico: incompetência material da Justiça do Trabalho, sendo mais técnico, preliminar da incompetência material da Justiça do Trabalho, e trazer este argumento que a Justiça do Trabalho não é competente porque falta uma legislação ordinária, complementar, ou mesmo uma emenda, uma previsão oriunda de emenda à Constituição que atribua competência criminal à Justiça do Trabalho, o que não é o caso. Tudo bem? Então, este ponto aqui, de que os sócios cometeram uma infração prevista lá no artigo 49, então eu pretendo a aplicação de uma penalidade criminal a respeito, não faz sentido, justamente pela incompetência da Justiça do Trabalho. Vamos eliminando este ponto daqui. Beleza? Vamos lá. Boa. Segundo ponto, é algo que tem que ser chamado a atenção, embora evidentemente não esteja no rol de pedidos. É algo que você tem que ter atenção na data de admissão, na data de dispensa e na data de ajuizamento da ação. Por que isso, Capuzzi? Porque você tem o prazo prescricional de 5 anos retroativos, não é? Então, da data em que a ação foi distribuída, 27/7/2018, você retroage 5 anos, 17, 16, 15, 14, 13, 12, perfeito? Bom, veja aqui que nós temos 12, não, perdão, 17, 16, 15, 14, 13, não 12, né? Você volta para 27/2/2013. Para trás de 27/2/2013, você não tem mais a possibilidade de pretender algo. Há a prescrição dessa pretensão de condenar, ou pretensão de ver a empresa condenada em obrigação de pagar. Portanto, de 26 de fevereiro de 2013 até 25/10/2012, pensando retroativamente, esse período está prescrito, atingido pela prejudicial de prescrição. Tudo bem? Você tem que chamar a atenção do examinador para isso. Joga lá na sua petição abaixo de preliminar, porque nós temos as preliminares, as prejudiciais e o mérito efetivamente. Você tem preliminar, prejudicial de prescrição. Joga lá, prejudicial de prescrição. A presente ação foi distribuída na data de tal. Ponto. Considerando, que, de acordo com a prescrição quinquenal prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição,
o lapso quinquenal, ou o módulo quinquenal, ele se encerra de tal a tal, o período anterior a 27 dos 2 de 2013 está prescrito. Tudo bem? Essa é a lógica que você tem que fundamentar na sua petição. Eu fiz constar aí, né, no gabarito, para que você possa verificar também. Cito o artigo 7º, inciso 29, que prevê os 5 anos, o atual artigo 11 da CLT também, e se quiser, é importante que faça menção à súmula 308, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, porque lá a súmula deixa clara a seguinte informação: olha, os 5 anos são contados, a retroatividade relacionada aos 5 anos é contada a partir da distribuição da ação e não do fim do contrato de trabalho. Portanto, então, a data do dia 29 de 12 de 2017 não faz nenhum sentido. O que faz sentido é a data que houve a distribuição da ação. Perfeito? Então, não se esqueça deste porém, meu querido e minha querida que me assiste aí. Vamos apagando para ficar mais fácil a compreensão aqui. Já falamos de prescrição também. Bom, matamos. O próximo tópico é o adicional de penosidade. Confesso, minha gente, que tanto a penosidade quanto o tópico também de horas extras, eu achei 2 pedidos bem simples de serem resolvidos, tá? Com todo respeito, evidentemente, você pode pensar, pô, o Capuzzi é fácil, o cara faz isso o dia inteiro, resolve prova, trabalha, é advogado trabalhista, é professor, né, de trabalho, ok, mas realmente são pontos, são tópicos de direito de trabalho que obrigatoriamente você tem que saber. Se você vai fazer a prova em direito de trabalho, é inegável. Não tem como você passar na prova sem saber isso, né? Ou até tem se a prova não exigir, mas horas extras, basicamente toda a prova você tem ali uma cobrança direta ou indireta. Então é importantíssimo que você saiba. Penosidade. Nós temos 3 adicionais previstos na Constituição Federal: insalubridade, periculosidade e penosidade. Insalubridade e periculosidade, nós já temos regulamentação na CLT desde antes da Constituição Federal de 88, tá? Então, insalubridade 10, 20, 40 sobre o salário mínimo, periculosidade 30% sobre o salário básico, tá? 192, 193 da CLT. Penosidade veio então com a Constituição Federal de 88, mas não foi regulamentado. Esse adicional não tem regulamentação. Tá? Nós não temos uma lei específica falando. Tem norma coletiva, aí é outra circunstância. Mas a legislação específica, nós não temos nem a definição do que é penosidade. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Claro que existem até teses, não é, de doutoramento falando a respeito, a questão da eficácia da norma constitucional, etc. Mas para a prova da OAB isso não vinga, na prática não vinga, não dá pega. A legislação tem que ser interpretada neste aspecto para a prova, de forma muito pragmática, literal. Nós temos lá no artigo 7º, inciso 23, e não tem regulamentação, não tem como eu pedir. Eu vou pedir a regulamentação com base em quê? Qual o percentual? Não sei. Sobre o que eu vou pedir? Não sei também. Qual o fato gerador? Quais são os fatos geradores do adicional? Também não sei. Então, ou seja, esse pedido inegavelmente é improcedente. Não tem como prosperar isso aqui. Seria um absurdo você jogar um pedido desse na petição inicial. Tem que ser, né, enfim, deve estar no mundo da lua para fazer um pedido desse. Tudo bem? Então, pura e simplesmente o artigo 7º, inciso 23, prevê o adicional de penosidade, contudo, ainda não houve regulamentação, de modo que improcede o pedido. Pum, acabou. Já era, está resolvida a questão. Tudo bem? Está lá no seu modelo. Veja, só para complementar o comentário aqui. Uma penosidade porque eu era furada. Eu era perfurada com os espinhos das flores. Tá bom, um trabalho deveras complicado, né? Traz algum tipo de lesão, mas como que eu vou saber se nós não temos legislação falando a respeito? Eu não tenho legislação, muito menos uma norma do Ministério do Trabalho, que tem que estar embasada em legislação, tá vendo? Não tem possibilidade. Hora extra, tá bem simples, tá? No seguinte aspecto.
Se você pensar, o examinador aqui, ele deu aquela jogada de casca de banana para você escorregar. Olha, ele fala, a Estela exercia extensa jornada das 10 às 20. Quando você olha esse número, ou tem o primeiro contato, né, com essa informação, você fala, caramba, ela trabalha das 10 da manhã às 8 da noite. Que jornada extenuante, que jornada cansativa, é verdade. Só que você tem que lembrar o seguinte, ela tinha 2 horas de intervalo para almoço, para descanso e alimentação, conforme prevê o artigo 71 da CLT. Das 8 às 10, quantas horas nós temos? 10 horas, certo? Detrai 2, são 8. Qual é o módulo semanal qual é o módulo diário de horas extras? De jornada que você pode cumprir? 8 horas. Portanto, a Estela está dentro da jornada de 8 horas. Das 10 às 20 horas da noite, vamos lá, repetindo aqui, são 10 horas. Você detrai 2 do intervalo entre a jornada, cai para 8 horas. Qual é o módulo diário constitucional previsto no artigo 7º? 8 horas e 44 semanal, ou 44 semanais, horas. Estamos dentro do módulo. Aqui está ok, e no sábado das 16 às 20 sem intervalo, perfeito. 4 horas, você vai lembrar que o artigo 7º, o artigo 71 da CLT diz que até 4 horas de trabalho, você não tem que ter intervalo entre a jornada. De 4 a 6, você tem 15 minutos. Superior a 6, você tem de 1 a 2 horas. Portanto, aqui, aos sábados, o empregador está corretíssimo ao não fornecer o intervalo entre a jornada, porque ela trabalha 4 horas. Não tem nenhum problema. A Estela trabalha exatamente 44 horas semanais e 8 horas diárias de segunda a sexta. Não há nenhuma novidade nisso, tá certo? Então preste atenção, quando você tiver o primeiro contato com essas informações, avalie bem, estruture bem na sua mente, para não fazer bobagem, de repente se confundir, era 1 hora extra de intervalo, então vou pedir 1 hora a mais de hora extra, com adição de 50%, tudo improcedente. O pedido merece ser julgado improcedente, justamente porque o módulo constitucional diário e semanal de 8 e respectivamente 44 horas, ambos estão respeitados, não havendo que se falar em hora extra. Perfeito? Matamos aqui. Questão do 477. Aqui eu confesso que essa prova ela foi aplicada logo após a reforma trabalhista e deu maior bafafá. Hoje, nós até temos um posicionamento flexibilizando o artigo 477, parágrafo 6º e parágrafo 8º, com relação aos 10 dias e a data de início da sua contagem. Vamos ler o 477, parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes. Então, entrega de documento, seguro-desemprego, saque da FGTS, TRCT, bem como pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, money, grana, deverão ser efetuados até 10 dias, contados a partir do, presta atenção, término do contrato, término. Até hoje, 2024, eu tenho um certo, com todo respeito aos meus queridos colegas, queridos amigos que são contadores, eu tenho diversos embates com os meus queridos contadores, no bom sentido, evidentemente, uma discussão jurídica. Por quê? Eu faço uma interpretação do artigo 477, parágrafo 6º, muito literal, porque me parece que assim tem que ser. A gramática nesse aspecto é muito importante. Então veja, o empregador tem 10 dias para entregar os documentos pertinentes da rescisão, repito, seguro-desemprego, saque do FGTS, termo de rescisão do contrato de trabalho, bem como para pagar o valor da rescisão. Tem 10 dias. Contados de quando? Do término do contrato. Não sou eu que estou dizendo, não. É a lei que está falando. Do término do contrato. 10 dias contados a partir do término do contrato.
Antes dessa redação do 477 parágrafo 6º, nós tínhamos uma redação, antes da reforma trabalhista, que deixava margem para interpretação. Então, quando o aviso prévio era indenizado, né, o TST entendia que, a partir da data da comunicação, já começava a se contar os 10 dias. Hoje não faz mais sentido, embora haja alguma divergência na jurisprudência. Mas veja só aqui, a interpretação, me parece, com todo respeito, tem que ser literal. Término do contrato. Quando que é o término do contrato? Data do fim do aviso. Mas muito claro. E foi esse posicionamento adotado pela OAB aqui. Qual que é a data do término do contrato? 29/12/2017. Não vamos nem entrar na questão de aviso prévio proporcional, que nós teríamos 13, 3 dias, 6, 9, 12, daria mais de 40 dias de aviso aí. Esquece. Não vamos nem entrar nesse aspecto. Vamos pensar, raciocinar muito simples. Término do contrato, 29/12/2017. Pensando no aviso de 30 dias, o mais simples para você entender. Quando que esse prazo termina? Contando em meses, assim, bem rápido, sem maior dificuldade. 29/1, certo? Tudo bem? Não vai ser 29/1 porque tem 31, enfim, mas pensando só a título exemplificativo para você entender a minha questão aqui. 29/1. Bom, a nossa gloriosa Estela, ela quer o pagamento da multa do 477, parágrafo 8º, que é aquela multa correspondente a um salário do empregado, quando o empregador, ele não entrega, né? Ele não entrega os documentos pertinentes à rescisão em 10 dias do término do contrato, ou não paga em 10 dias do término do contrato. Aqui, a Floricultura Flores Belas pagou 20 dias após a data da comunicação. Perfeito? Então nós estamos falando basicamente, sem contar em dias, dia 19/1/2018. Veja, se a gente for contar do aviso prévio simples, começa a contar 10 dias a partir daqui, ó, dia 29 de janeiro. Se tanto, muito mais para frente começaria a contar, a meu ver. Portanto, é óbvio que essa multa aqui não faz nenhum sentido. Não estourou, o lapso de 10 dias não foi estourado, porque nem começou a contar ele ainda. Ele vai começar a contar a partir da data do término do contrato. Quando esse prazo de 20 dias deu, segundo as contas da Estela, nós estaríamos falando do dia 19/1/2018. O prazo final do aviso nem tinha acabado ainda. Compreende o que eu estou dizendo? Término do contrato. Quando? Qual que é a baixa contratual? Qual que é a data de saída que consta na sua CTTS? Pensa nisso. É a data do fim do aviso, não é? Isso. A partir daí você começa a contar 10 dias. E não a partir da data que você foi comunicado. Ah, mas o aviso foi indenizado. Enfim, é o que diz o previsto no artigo 7º, parágrafo 6º, no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Esta é a lógica. E essa é a lógica que a OAB pretendeu implantar ou implementar na resolução deste exame. Você tinha que dizer que a multa ou ela deve ser indeferida, ou ela é improcedente. O termo técnico seria mais indeferimento, porque é um requerimento aqui, né? Requerimento de aplicação da multa, né? Então, o pagamento deve ser indeferido, o pleito deve ser indeferido, para ser mais técnico, tendo em vista que os 10 dias, os 10 dias previstos, né, no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, começam a ter início, ou o prazo começa a ter início do término do contrato. E tendo em vista que houve o pagamento dentro de 20 dias após a comunicação da dispensa, foi feito dentro do prazo. Foi feito dentro do prazo do aviso, quer dizer que nem ainda o término do contrato havia ocorrido. Tudo bem? Esta
é a resolução que me parece mais consentânea com a realidade e que também, claro, a OAB exigiu, por isso que eu estou dizendo. Tá? Bom, acho que... ok. Matamos aqui. Bom, vamos lá. O que falta falar? Coação por adesão a plano de saúde. O que a Estela diz? Olha, no momento da admissão eu fui coagida, eu fui obrigada a assinar um termo ali, concordando com a adesão a um plano de X, a um plano de saúde. Mas eu não queria ter assinado. Bom, essa questão de vício do negócio jurídico, seja ele erro, dolo, coação, fraude contra credores, enfim, qualquer lesão, estado de perigo, todos eles que estão ali entre o artigo 100 e 200 do Código Civil, são vícios do negócio jurídico. Quando a gente fala de um vício do negócio jurídico, esse vício é capaz de anular o negócio jurídico estabelecido, a depender da gravidade, evidentemente. Aqui ela está mencionando uma coação. Ela foi ameaçada, falar na linguagem leiga popular aqui, a assinar, ela foi coagida a assinar, ameaçada, para que, então, o empregador, por algum motivo, pudesse se obter, ou pudesse ter ganhos, talvez, a partir dessa adesão dela a um plano de saúde. Embora isso não conste, né? O problema é apenas uma elucubração que eu estou fazendo aqui, no sentido de que, por que o empregador a coagiria a assinar esse documento? Bem, vamos lá. Essa prova, especialmente quando negada pela parte que é acusada, no caso a réa floricultura, olha, a floricultura me coagiu. Então, é uma alegação e a construção de um fato constitutivo de direito. De outro lado, você vai ter um fato obstativo, né? Que é um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou do pretenso direito do autor. A partir do momento que eu nego completamente, olha, eu nunca ameacei, eu estou trazendo um fato absolutamente negativo e não um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa negativa total faz com que a prova permaneça com a autora, permaneça com a Estela, de modo que, a partir da alegação dela de que foi coagida e a partir da negativa total da empresa de que não houve coação, é diferente falar, não, olha, nós coagimos, mas foi um pouquinho. É diferente. Nós estamos falando aí, de repente, de um fato impeditivo modificativo do direito do autor. Não é o caso. O que a empresa vai dizer? O que nós vamos dizer em defesa aqui? Nunca houve coação. Nunca houve coação. Primeiro ponto é esse. Fato negativo. Acabou. Segundo ponto, e mais que isso, qualquer vício do negócio jurídico deve ser provado por ela, por quem alega. Tudo bem? Perfeito? Conforme a súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho fala de modo muito expresso. Se você ver lá, eu vou ler com você. Ó. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, seguro, previdência, entidade cooperativa, cultural, etc., etc., não afrontam o 462, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou outro defeito que vicie o ato jurídico. Essa coação, ou esse vício do negócio jurídico, tem que ser comprovado pela parte contrária. Então, primeiro ponto, nunca houve a coação, nunca houve vício do negócio jurídico, tendo em vista que não houve coação. Segundo ponto, mais que isso ainda, qualquer vício tem que ser provado através de prova inequívoca a ser feita pela autora. Fato que não ocorreu. Pronto, levantou essa questão aqui. Eu quero só fazer uma pequena pontuação com você. Aqui o gabarito fala de arguição da inépcia da petição inicial por falta de pedido. Veja só, me parece que não seria, claro, isso aqui é o gabarito da OAB, a gente tem que respeitar,
Mas me parece que não seria a melhor saída você tratar este aspecto do desconto salarial, não é, sob o ponto de vista da coação, como inépcia do pedido. Até porque nós não temos de forma clara, esta é a minha visão, é claro, tá bom? No problema, o que é de fato uma causa de pedir e o que é de fato um pedido. Tudo está um pouco, entre aspas, embaralhado. De modo que identificar essa ausência de pedido no problema me parece um pouquinho, uma atividade um pouquinho nebulosa. Então, acredito que a melhor saída seria de fato abordar o que eu disse aqui. Não houve coação, ponto. Mais que isso, se houve não houve coação, ponto. Mais que isso, qualquer prova contrária deve ser feita pela autora, nos termos da súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho, ponto. Inépcia do pedido, acho que não dá certo, tá? O candidato teria um pouco de dificuldade de identificar, tá? Confesso, até mesmo eu na primeira oportunidade que li, quando li o gabarito posteriormente, me surpreendeu esse ponto da OAB aqui, inépcia da petição inicial por falta de pedido, com relação ao visto de vontade. Não é o que eu teria feito, eu teria corrido lá na súmula 342, tá? Só essa pontuação. Obrigado, Vitor, vamos lá. Descendo mais um pouco aí, para terminar, claro, depois você vai ter os pedidos gerais, não é, da contestação, produção de prova, o fechamento da petição, que tudo está, da petição, da contestação, é claro, tá? Que tudo está no modelo que está disponibilizado para você no link. Posterior a isso, você, logo após do advogado, etc., já coloca embaixo, reconvenção e pumba, já sapeca. No seguinte sentido, sapeca, claro, no bom sentido aqui, inicia a reconvenção. Como? Qualificando, evidentemente, a parte que é no processo, que é autora, na reconvenção, evidentemente, ela vai ser ré. A parte que é ré no processo principal, na reconvenção, ela vai ser autora, tá? Deixa eu só colocar o óculos aqui, porque eu tirei e acabo não conseguindo identificar. Na reconvenção, siga o modelo que está aqui disponibilizado. O que eu tenho que cobrar na reconvenção, rapidinho aqui? Você vai narrar, você vai narrar que a Estela, conforme narrativa do próprio problema, a Estela, no momento da dispensa sem justa causa, esteve muito nervosa, ou se exaltou, saiu correndo, a empresa teve que acionar a segurança, mesmo com a presença da segurança, ela tomou para si, então, uma pedra, atirou, lançou contra a empresa, quebrou um vidro, no valor de R$300. De modo, então, que vai abrir este tópico, e aqui eu tenho, no modelo, a reconvenção, requerendo o valor de R$300 relativo ao vidro quebrado. Qual que é o fundamento? Aqui é importante, tá? Me parece que é importante aqui. No seguinte aspecto, o 462 da CLT diz o seguinte: ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando esse resultar de adiantamento, dispositivo de lei ou de contrato coletivo, pensando norma coletiva aqui. Ponto. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Perfeito. Veja aqui, nós temos um dolo da Estela. Está claro o dolo da Estela aqui. Justamente pelo fato de ela ter tomado a pedra para si e atirado. Quando atirou a pedra, o dolo está presente. A vontade de lesar a outrem está presente. Compreende esta lógica? Então, abrindo este tópico, reconvenção, e eu qualifico novamente, embora alguns professores que trazem de forma diversa,
Eu abro a reconvenção, eu qualifico novamente, eu fecho a contestação, porque o CPC não traz especificamente como deve ser feito, ou como deve ser unida, ou como devem ser unidas as duas peças. Eu finalizo a contestação mesmo na prática, tá bom, meu querido, minha querida? Eu finalizo a contestação, Antônio, etc., OAB, SP, etc., reconvenção, começa tudo de novo. Como se fosse uma nova inicial, como de fato é, mas alguns suprimem. Eu começo uma nova inicial com toda a qualificação novamente, tá? E faço a petição inicial com apenas um pedido. Responsabilidade por dano material, responsabilidade por dolo do empregado, algo nesse aspecto. Tá certo? Tudo bem? Faço apenas esse pedido e já caio novamente ali do pedido. Portanto, requer a procedência da ação com a condenação da Estela, no caso aí, que é a autora desse presente, na presente reconvenção é a ré, né? Com a condenação da ex-empregada ao pagamento de R$300 a título de dano material pelo vidro quebrado, etc, etc. Perfeito? Valor da causa, nesses termos, pede deferimento e tchau. Tudo bem? Aqui nós temos um ponto que é importante, se você quiser unificar, tudo bem. Se você for fazer junto a contestação e a reconvenção sem fazer uma nova qualificação, ok. Lembrando sempre de você unificar pedido de honorários advocatícios, por exemplo, que devem ser para ambos. Se você for pedir, evidentemente, ou melhor, você vai pedir honorários, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sua contestação, você tem que também pedir na reconvenção. Quiser unificar os dois, tudo bem, pode unificar. Eu prefiro separar ambas as peças e fazer tudo a par de cada peça específica ou especificamente. Por quê? Para não esquecer. Essa é a dica. Para você não esquecer, de repente passa batido honorários advocatícios, de repente passa batido um pedido. Quando você faz a contestação, você sabe que aquela ali é a contestação, né? Requer que sejam os pedidos julgados improcedentes e os requerimentos sejam indeferidos, protesto aprovado, alegado por todos os meios de medida em direito, etc. Fecho. Antônio, OAB, advogado, OAB, reconvenção, qualificou, fez de novo, faz o pedido da reconvenção, honorários advocatícios, nesses termos pede deferimento, OAB, advogado, OAB. Tá? Essa é a lógica que eu pretendo e gosto de seguir, sempre fiz assim, tá? E é a que eu ensino para os alunos. Claro, você não pode esquecer na contestação, por isso que eu digo para fazer separado, não pode esquecer de renovar a preliminar, não pode esquecer de renovar a prejudicial de prescrição. Se você unificar, pode correr risco de se embaralhar aí. Pode subir um pouco, Vitor, ver se eu não estou esquecendo de nada aqui, né? Improcedência, procedência da reconvenção, indicação das provas, já falei, se nós fizermos separado fica mais fácil, tá? Fechamento, e é isso. Deixa eu apagar aqui. De maneira geral, eu acredito que esse problema foi um problema simples de ser resolvido, tá? O que a OAB esperava e exigia de você, de fato, era a capacidade de estruturar a contestação e, posteriormente, a reconvenção. Gostaria de ver, o examinador gostaria de ver, ou quis ver a sua capacidade de estruturação das duas peças em uma só, né, no mesmo momento, e a capacidade de leitura, de dissociação de ambas as peças. A você que segue o meu canal, você que tem me mandado mensagem, muito obrigado, estou muito satisfeito, tá? Vou respondendo na medida possível no Instagram aí, mas pode me mandar, a gente vai conversando. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se ajuda um colega, o seu namorado, a sua namorada, seu marido, sua esposa, enfim, seu pai, sua mãe, seu sobrinho, enfim, compartilha esse vídeo aí, curte também aqui, porque isso faz com que o canal ganhe mais engajamento e o YouTube apresente para outras pessoas que possam querer usufruir desse conteúdo. Lembrando que aqui o conteúdo é sempre e será sempre gratuito. Fique com Deus, um grande abraço, tchau. Fechou.